Olá, muito boa noite para você que nos acompanha aqui na J3 News TV, nos acompanha no YouTube. Hoje é quinta-feira, dia 6 de novembro de 2025. Vamos com o nosso giro completo com as principais notícias de Campos e região. Ontem à noite, um caminhão tombou na BR-101 na altura de Ibitioca. Parte da carga foi saqueada por pessoas que passavam pelo local. Vídeos do saque circularam nas redes sociais durante toda a noite. Segundo a Artérios Fluminense, responsável pela administração da rodovia, o acionamento ocorreu por volta das 9h20 para o atendimento ao tombo dessa carreta no quilômetro 83, pista norte, sentido Espírito Santo. O veículo ficou atravessado parcialmente no acostamento, mas o acidente não deixou vítimas. A concessionária informou que não foi necessário interditar faixas e o tráfego seguiu fluindo normalmente, sem a formação de filas. Equipes da Artérios fizeram um atendimento e monitoramento do trecho até a retirada do caminhão. E agora mais um acidente, só que esse acidente de trânsito foi registrado também ontem à noite, só que na RJ 214, entre os municípios de Natividade e Varriçai, no noroeste fluminense. O condutor teria perdido o controle da direção e batido em uma árvore às margens da rodovia, deixando o veículo bastante danificado. Equipes do Corpo de Bombeiros de Natividade e o pronto-socorro do hospital foram acionadas para realizar o resgate. O motorista foi socorrido consciente e encaminhado para o Hospital de Natividade. Durante o atendimento, o trânsito ficou em meia pista, sendo totalmente liberado após a remoção da vítima e do veículo. E o Hospital Ferreira Machado divulgou uma atualização sobre o estado de saúde das vítimas do acidente entre uma van de transporte coletivo e um caminhão ocorrido no dia 29 de outubro, no distrito de Travessão, em Campos. De acordo com a nota, uma paciente segue internada no centro de terapia intensiva em estado gravíssimo, enquanto duas outras estão estáveis e permanecem em observação na clínica ortopédica. O acidente já deixou duas vítimas fatais. A primeira, uma idosa de 82 anos, que morreu no dia da colisão. A segunda, uma mulher de 54, que morreu na sexta-feira, dia 31 de outubro, após permanecer internada em estado gravíssimo com contusão no baço e hemorragia no tórax. A colisão ocorreu no quilômetro 42 da BR-101, na altura de Travessão, provocando a interdição da pista sul, com o tráfego desviado por uma via paralela até a liberação total da rodovia. As causas do acidente ainda estão sendo investigadas pelas autoridades. Então está aí esse acidente gravíssimo, as pessoas internadas, 10 pessoas foram internadas no Hospital Ferreira Machado, 2 morreram na sequência, outras receberam alta e 3 ainda seguem internadas. E foi preso em Campos um homem acusado de assassinar Andréia Monteiro Freitas, cujo corpo foi encontrado em 2018 no Valão da Draga, também conhecido como Valão da Moenda, na Estrada do Funil, zona rural de São Francisco de Itabapoana. Andréia desapareceu no dia 23 de maio daquele ano de 2018. 4 dias depois, familiares localizaram o corpo boiando no valão. Próximo ao local, mergulhadores encontraram o carro da vítima, um Fox cinza que estava submerso. Contra o suspeito havia um mandado de prisão expedido pela Justiça. Após meses de investigação e trabalho de inteligência dos agentes da 147ª Delegacia de Polícia Civil com sede em São Francisco de Itabapoana, coordenado pelo delegado Rodolfo Maravilha, esse suspeito foi localizado e detido ao sair de casa para mais um dia de trabalho. Segundo a Polícia Civil, a vítima e o suspeito mantinham um relacionamento às escondidas e se encontraram pouco antes do desaparecimento dela. As investigações identificaram diversas ligações feitas pelo homem para o telefone de Andréia naquele dia, confirmando que ambos conversaram antes do encontro e da morte. Intimado várias vezes, o suspeito não compareceu para prestar depoimento e permaneceu foragido por anos. Ele está à disposição da Justiça para medidas cabíveis. Então, está aí. Caso começando a ser desvendado pelo trabalho de inteligência da polícia. E um homem de 42 anos foi preso após agredir violentamente a filha, adolescente, em uma estrada deserta no Parque Califórnia, em Campos. A vítima, de 14 anos, foi agredida pelo pai com uma vara de goiabeira e um cordão grosso de prata.
O caso foi divulgado pela Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher. Acompanhada da mãe dela, a adolescente denunciou que foi coagida pelo pai a entrar em um carro, levada a uma rua deserta e agredida de forma violenta. Ela conseguiu fugir e se abrigar em uma residência próxima ao local. Segundo a denúncia, o agressor ainda ameaçou o morador da casa para tentar fazer com que a filha retornasse ao carro. Ela foi deixada nas proximidades da casa dela e em seguida solicitou medidas protetivas de urgência contra o próprio pai. O homem foi preso em casa, no Parque Califórnia, e autuado em flagrante pelo crime de maus tratos. O caso foi registrado na 134ª Delegacia de Polícia. E uma operação conjunta entre a Polícia Civil do Espírito Santo e policiais da 146ª Delegacia de Guarulhos, em Campos, resultou no cumprimento de 3 mandados de busca e apreensão contra suspeitos de falsa comunicação de roubo e tentativa de golpe inseguro. A ação aconteceu na região metropolitana de Vitória, no Espírito Santo, ontem. Segundo o delegado titular da 146ª DP, um motorista compareceu à delegacia em agosto e relatou o roubo de uma carga de materiais de refrigeração na região de Guarulhos. Durante o registro, o motorista contou que a carga, vindo do Espírito Santo, pesaria mais de 15 toneladas e que todo o material teria sido descarregado aproximadamente 20 minutos, algo considerado não comum, inusual devido ao peso da carga. Trata-se de inquérito policial que foi instaurado para se apurar um suposto roubo de carga que teria se dado na circunscrição desta 146ª DP. Socorre que após as diligências inaugurais, a partir da oitiva da suposta vítima, o motorista, foi percebido que havia algumas incongruências, algumas inconsistências na narrativa. Em especial, o tempo que foi gasto para retirada da carga do veículo, cerca de 15 toneladas, e que ele disse que teria feito em cerca de 20 minutos. Isso não é crível, não é possível, sem toda uma estrutura de empilhadeiras, enfim, e outros aparelhos condizentes com esse tipo de atividade. Foi feito, então, trabalho de inteligência para verificar o caminho percorrido pelo veículo a partir de uma isca que havia dentro da carga. E aí pôde-se verificar que inicialmente a carga saiu da sua origem e antes de vir diretamente para a área do Rio de Janeiro, foi a uma área de galpão e lá houve o transbordo completo da carga. E com o baú vazio, ele veio para o Rio de Janeiro e aqui fez a falsa comunicação de crime. Então, a partir dessas fatos inverídicos que foi aferido pelo trabalho de inteligência dessa unidade policial, tanto o proprietário do veículo quanto o motorista e outros, que participaram do evento, do furto qualificado, do estelionato envolvendo seguro, da associação criminosa, foram feitas representações por medidas cautelares e no dia de hoje, policiais dessa unidade, com apoio de policiais da Delegacia Especializada de Crimes Patrimoniais do Espírito Santo, cumpriram alguns mandados de busca nos endereços dos alvos, justamente no escopo de tentar localizar parte dessa mercadoria, apreender celulares, computadores e arquivos que pudessem dar mais subsídio para a investigação. Os 2 suspeitos estão sendo conduzidos para a unidade policial para ali trazerem suas considerações desta feita, trazendo a realidade dos fatos, Quem mais está envolvido, qual o valor que eles obtiveram com a receptação dessa carga. E o procedimento segue no aguardo agora da apresentação da ocorrência para a autoridade lá do Espírito Santo. Após a montagem do canteiro de obras, os trabalhos da rodoviária Shopping Estrada estão concentrados na retirada da estrutura metálica e de um dos terminais de embarque e desembarque para a instalação de uma nova estrutura.
Com um investimento total aí superior a 7.500.000, o prazo de execução da reforma é de 10 meses, segundo a Prefeitura. O presidente da Companhia de Desenvolvimento do município de Campos, Codenca, Tiago Virgílio, explicou que a retirada da estrutura metálica tem ocorrido de forma planejada para causar menor transtorno possível aos usuários do Shopping Estrada. O projeto prevê a reforma geral para a revitalização do espaço, com obras que vão reestruturar e modernizar as instalações do terminal interestadual de ônibus, que inclusive terá nova fachada. Vão ser reformados os banheiros, fraldário, as instalações hidráulicas, elétricas, de esgoto e o sistema de iluminação, além da ampliação da estrutura metálica e da cobertura e ainda a reforma das vias de acesso do estacionamento e do pátio de manobra dos ônibus. Durante o momento, atualmente, o Shopping Estrada recebe aí cerca de 5.000 pessoas por dia, e durante esse período de obras, o fluxo de viagens, embarques e desembarques não sofrerá alterações, garantindo que os passageiros continuem utilizando o terminal normalmente. O Dia Nacional da Cultura teve um sabor especial em Campos neste ano. O dia 5 de novembro ficou marcado aí na cidade como a data de reabertura do Palácio da Cultura após 11 anos de espera. O espaço passou por um processo de revitalização e agora retorna à população totalmente preparado para receber exposições, apresentações e novas atividades educacionais e de inovação. Após 11 anos de espera, o Palácio da Cultura foi reaberto em Campos. O prédio passa a abrigar o Centro Municipal de Ciência, Tecnologia e Inovação e volta a sediar a Fundação Cultural Jornalista Oswaldo Lima. O prefeito Vladimir Garotinho compartilhou a alegria e desafio em ver o equipamento reaberto. E a gente volta a ter uma referência na área central da cidade, no coração de Campos, para a cultura e não só para a cultura. Também para a educação, para a ciência, para a tecnologia. E como foi muito bem dito e explicado pelo professor Henrique da Hora, uma coisa tem tudo a ver com a outra. Os tempos mudaram, as coisas evoluíram. Eu aguentei muito aqui quando era criança. E dava dó no coração ver esse local fechado, sem acesso para as pessoas e principalmente sem acesso para as crianças. E aqui eu preciso dizer uma coisa que é chata, mas eu tenho que dizer. Foi tão difícil justificar a licitação dessa obra, porque o governo antes de mim celebrou um TAC, veio aqui e colocou uma placa dizendo que estava entregue a obra, mas quem entrava aqui não tinha nada. Então não tinha como justificar uma licitação de alguma coisa que já tinha sido entregue oficialmente. Eu tive que abrir processo, vir para cá fazer vídeo, para mostrar para o Ministério Público que aquilo que foi dito que foi feito, não foi feito. Para conseguir justificar uma licitação que pudesse colocar de novo o Palácio da Cultura de pé, da maneira que ele merecia ficar de pé. O subsecretário de Ciência e Tecnologia do município, Henrique da Hora, é o responsável pelo Palácio da Cultura e fala sobre a importância de devolver o espaço para a população. É uma alegria muito grande para a gente, da Prefeitura, devolver esse patrimônio para a população. Ele ficou fechado durante muitos anos, por motivos diversos, e é difícil encontrar um campista que não tenha uma relação, ou veio aqui fazer um trabalho de escola, ou veio aqui para alguma atividade cultural, e é uma alegria imensa retornar. A gente espera que as famílias se apropriem desse espaço. A gente está dividindo ele com a Fundação Cultural Jornalista Oswaldo Lima, e que ele volte a ser esse Palácio da Cultura de Campos, não só olhando para a cultura, mas também para a ciência, tecnologia e inovação. O evento foi celebrado por um grande público que esteve presente para vivenciar este momento histórico para a cidade de Campos. Segundo o presidente da ASIC, Maurício Cabral, a data marca a valorização da cultura e educação no município. É um momento importante para o município que chancela as pautas tão importantes como a cultura e inovação e tecnologia para a nossa região. Parabéns, e a ASIC fica muito feliz com isso, com a devolução desse equipamento para a sociedade.
O Palácio da Cultura passou por um processo de revitalização, com obras e criação de novos espaços, preparados para receber o público com exposições, apresentações e novas atividades educacionais e de inovação. Seja bem-vindo a esse espaço tão importante aí para a cultura no município. E agora falando sobre o futebol de Campos, o nosso Goitacás entraria em campo hoje contra o Barra Mansa, mas a partida não aconteceu porque a Federação de Futebol do Estado do Rio de Janeiro anunciou na última sexta-feira o afastamento do Barra Mansa da Série B2 do Campeonato Carioca, equivalente aí à 4ª divisão do Rio de Janeiro por suspeita de manipulação de resultado. Com isso, a equipe campista ganha mais tempo para se preparar para o próximo desafio e ganha também os 3 pontos de hoje sem entrar em campo. O Goita agora foca no jogo em casa no próximo domingo às 15h contra o Paraty. A partida pode sacramentar a participação da equipe campista no quadrangular final. Temos uma partida de suma importância, uma final, a primeira final dessa competição, onde a vitória pode nos garantir aí, com certeza, a próxima fase do campeonato. Então, acredito que o nosso primeiro objetivo, estamos trabalhando muito essa semana para que ele seja alcançado no próximo domingo. Quando projetou, a gente projetou 3 objetivos, né? O primeiro é no próximo domingo, que é a classificação para a semifinal. E após esse objetivo alcançado, o segundo objetivo é a final de fato, na minha concepção, que é a classificação para a semifinal, que nos daria aí um acesso e aí sim buscar o terceiro objetivo, que é ser campeão da competição. Eu acho que a cada jogo, a cada partida, não só eu, como toda a diretoria, a gente se sente orgulhoso, porque quando começamos a planejar a montagem desse elenco, eu dei uma ideia de contar apenas com atletas da nossa cidade e a diretoria conseguiu entender isso e eu acredito que nessa fase que a gente chegou até agora, eu acho que a gente tem que se sentir orgulhoso, primeiro, porque aqui na nossa terra a gente tem vários talentos, não somente esses, como muitos aí ainda, e a gente conseguiu priorizar isso, oportunizar, e eles deram conta do recado, vêm dando conta do recado, principalmente pela dedicação, pelo empenho e por entender o que é vestir a camisa do Goitacás, que para mim é o mais importante. Boa sorte aí o nosso Goitacás. Fluminense e Mirassol duelam às 19h30, horário de Brasília, logo mais, né? Jogo válido pela 32ª rodada aí do Campeonato Brasileiro, né? O Fluminense está aí em busca de uma vitória, né? Para dar sequência aí a bons resultados. O Fluminense está aí com 47 pontos no Campeonato Brasileiro e ficando ali, né, entre os líderes e quem sabe, né, garantindo uma vaga aí para a próxima edição da Conmebol Libertadores. Então, é isso. A gente está chegando aí ao final, né, do nosso manhã, do nosso giro de notícias, desculpe. Né, Manhã J3 amanhã, às 9h30. Agradecer aí a sua companhia, né, e deixar nosso encontro marcado para amanhã, às 9h30, em mais uma edição do Manhã.